poder do agora. E o capítulo 7, gente, ele chama Portais para o Não Manifesto. Esse capítulo falando sobre meditação, sobre você olhar para dentro de si, você ficar aquele tempinho que você medita em silêncio, sabe? Para mergulhar mesmo no silêncio que é dentro de você. Aí ele fala isso sobre meditação. Ter acesso a essa região, que é o nosso interior, que a gente acessa pela meditação, sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão, da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto e fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. Ou seja, quando a gente entra, quando a gente mergulha dentro de si, a gente vê que a luz está dentro da gente, que nós somos a luz. A gente não tem que buscar a luz fora, nós somos a luz. Nós temos a luz dentro da gente. Aí ele continua aqui, ó, gente. Adote daqui pra frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no seu interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo, uma serenidade que nunca abandonará você. Não importa o que aconteça lá fora, você passa a ser ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte, é o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo que existe. Ele impregna o mundo. Eu vou explicar. Aí ele tem uma outra parte aqui que é Um Sono Sem Sonhos, que é o título. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta. Quando retornamos ao manifesto, o mundo das formas separadas, essa energia é muito mais importante do que alimento. Nem só de pão vive o homem. Mas não se chega ao sono sem sonhos de um modo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar nos sonhos sem sonhos completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna, além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente no sono sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto do modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde ingressa ao seu corpo interior. Se o seu corpo exterior é velho, novo, frágil ou rígido, o corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos seus portais, embora, em última análise, todos sejam a mesma coisa. O agora ele pode ser considerado como um portal principal. É um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos imensamente presentes no agora. Ou seja,
Se a gente estiver no nosso corpo realmente prestando atenção, a gente está no agora. Porque não tem como a gente estar prestando atenção no nosso corpo, não tem como a gente estar no nosso interior se a gente não estiver no agora. Porque o corpo, o nosso corpo físico, ele sempre estará no agora. A nossa mente que vagueia, mas o corpo sempre estará no agora. Pense agora no seguinte: se não existisse nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço. Sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão. Ele nem estaria ali. Não haveria velocidade, nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2 e em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais, portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. As milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. O telescópio mais potente já consegue identificar os 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade, a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um espaço vazio. Um imenso espaço vazio. Não deixa de ser um espaço vazio. De acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a 4ª dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo no tempo e espaço. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior como o não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço, o mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. E através do mundo, e em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. A morte consciente. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos, mas na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. A aproximação da morte, a morte em si, a dissolução da morte física é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa quando permanecemos presos à ilusão. Ou seja, um resumão desse capítulo.
Ele fala o quão é importante a gente olhar para dentro da gente, a gente prestar atenção nesse silêncio que é dentro de nós, a gente não se doar 100% para as coisas que a gente tá, a gente olhar para dentro de si um pouquinho mais. E o quão é importante é essa morte todos os dias. Ele não quer dizer da morte física, né, do nosso corpo. Ele quer dizer da morte dos ciclos, né, os ciclos que se encerram. Essa é a morte que ele tá falando. Porque a gente vive em ilusão, a gente vive em ilusão com várias coisas. E se a gente tá presa a essa ilusão de que alguma coisa é perfeita, de que alguém é perfeito, quando isso se acaba, a gente acaba ficando triste, a gente acaba se desiludindo. Então é isso que ele quer dizer. A gente não pode estar preso às ilusões, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, a vida como ela é, as pessoas como elas são. Que aí a gente não sofre quando acontece essas mortes na nossa vida, entendeu? Semana que vem voltamos com o nosso capítulo 8 do Poder do Agora.